He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, Agora, deixem-me fazê-los virar para um momento. Apenas no minuto, está vendo? Now let's turn to 1 Corinthians 14:32 there. See what Paul says over here. Voltemos agora ali em 1 Coríntios 14:32 e vejamos o que Paulo diz aqui. And then we're going right over to some more just in a minute. E então iremos a mais alguns apenas no minuto. And we don't want to keep you too long, so you'll be so tired in the morning you can't come back. Não queremos retê-los por muito tempo, de modo que vocês fiquem tão cansados que de manhã nem poderão voltar. All right? I want to read. Muito bem, eu quero ler. How many believe that Paul was an inspired teacher? Quantos creem que Paulo foi um professor inspirado? Now remember, Paul wrote this to Timothy also. See? Agora, lembrem-se, Paulo escreveu isto para Timóteo também. Estão vendo? Now, 1 Corinthians 14:32. Now, let's start right in here and start reading. 14:34, I'll read. Isso é, agora, 1 Coríntios 14:32. Comecemos agora bem aqui. E comecemos a ler aqui 14:34, creio eu. Let your women keep silent in the churches. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Did you hear what he said? Você ouviu o que ele disse? Let your women keep silent in churches, for it's not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas. Have you marked your reading on that? Você leu a nota à margem a esse respeito? If you are, run it back, see if it don't take Genesis 3:16. Se você está, busque a origem disso e veja se isso não toma Gênesis 3:16. When God told Eve, because she had listened to the serpent instead of her husband, that He had rule over her all the days of her life. Quando Deus disse a Eva que, porquanto ela tinha ouvido a serpente em vez de seu marido, este a governaria todos os dias de sua vida. How can the woman come and rule over a man, be pastor or deacon, when the Bible said let her be obedient? Como pode a mulher vir e governar um homem, ser pastora ou diaconisa, quando a Bíblia disse, seja ela obediente? Just like it was in the beginning when God can't change. Exatamente como no começo, quando Deus não pode mudar. You can't make the word say one thing here, another thing over here. Don't do it. Você não pode fazer com que a palavra diga uma coisa aqui e uma outra coisa ali. Ela não faz isso.
It's the same thing all the time. É a mesma coisa o tempo todo. So in the beginning, that's where before this is over, if we get a chance, I want to straighten out that marriage and divorce case for you. Assim que no princípio é onde, antes de terminar isso, se eu tiver uma chance, quero pôr em ordem para vocês aquele caso do casamento e divórcio. I've never done it in this church yet. Eu nunca o fiz nesta igreja ainda, Watch the devil covenant. mas observe esse duplo pacto. One says she can marry, another said he can't marry, and this one say this, that, the other. Um diz que ela pode se casar e outro diz que ele não pode se casar. E este diz isto, aquilo e aquele outro. Just wait a minute and see what the Bible says when we get to that. Apenas espere um minuto e veja o que a Bíblia diz quando chegarmos àquilo. Está vendo? All right. Now watch here. Está bem. Agora observe aqui. Let your women keep silent in the churches. It's not permitted to them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Then in the Old Testament they wasn't allowed to speak. Então, no Velho Testamento, a elas não era permitido falar, Because Paul said here they wasn't. Is that right? pois Paulo diz aqui que não era. Isto está correto? Let your women keep silent. It's obedience. As mulheres estejam caladas, isto é obediência. Now if you will run your margarine, you know, take it back to Genesis 3:6. Agora, se você quer prosseguir com sua leitura da nota à margem ali, volte a Gênesis 3,16. As under the law. Está vendo? Pois bem, debaixo como debaixo da lei. And if they learn anything, let their us for husbands home, for it's a shame for a woman to speak in the church. E se elas aprender alguma coisa, deixe que seus interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. What? Now, look at that question mark on each one of your Bibles on that what. Porventura? Agora, olhem para este ponto da interrogação em cada uma das suas Bíblias, neste porventura. What caused Paul to say that in the act of act? O que motivou Paulo a dizer isto e a agir assim? Now, if you'll ever get the letters that the Corinthians wrote to Paul, Agora, se vocês alguma vez conseguissem as cartas que os coríntios escreveram para Paulo, now you can get them in any good library, agora vocês podem achá-las em qualquer boa biblioteca. see, that the Corinthians wrote to Paul, they wrote and told him, Estão vendo? Que os coríntios escreveram para Paulo. Escreveram e contaram a ele. after these women who was converted, they had a goddess over there, it was called Diana, and she was of Ephesus also. Depois que essas mulheres que se converteram tinham uma deusa que se chamava Diana, e era de Éfeso também. And the Corinthians worshiped the same because it was a heathen worship. E os coríntios adoravam a mesma deusa, pois era uma adoração pagã. And they found a rock out in the field one day, it looked like a shape of a woman. E encontraram uma rocha no campo certo dia, que se parecia com a forma de uma mulher. They said, God is a woman, and she dropped her image down to us. Então elas disseram, Deus é uma mulher, e ela deixou que sua imagem caísse para nós. And their temple was far beyond the Solomon temple, they said, the historians. E o templo deles era muito superior ao templo de Salomão, disseram os historiadores. Oh, it was all marble inlaid with gold, whereas Solomon's temple was made of cedar inlaid with gold. See? Oh, era todo de mármore, incrustado com ouro, visto que também o templo de Salomão foi feito de cedro e incrustado com ouro. Está vendo? And it was far beyond it. E era muito superior a ele. And then, if God was a woman, well, sure she'd have women priests. E isso então, se Deus fosse uma mulher, ora, certamente ela poderia ter sacerdotisas. Sure, if God is a woman, then the woman preacher's right. Com certeza, se Deus é uma mulher, então o caso da mulher pregadora está correto. But if God is a man, the Bible said he was a man, and he is a man. See? Porém, Deus é um homem. A Bíblia disse que ele era um homem, ele é um homem. Estão vendo? And if God was a man, then it should be man. E se Deus é um homem, então deverá ser homem. Now, notice here. What? Agora, notem aqui. Porventura, Now, some of them women priests, when they was converted from paganism into Christianity, they thought they could maintain their office as a preacher. Just come right on over. agora, algumas daquelas sacerdotisas, quando se converteram do paganismo para o cristianismo, acharam que poderiam manter seus ofícios de pregadoras.
simplesmente vir para cá. They preached over there about Diane, they come over here and preach about Christ. Se pregaram ali sobre Diana, elas vêm aqui e pregam sobre Cristo. He said, what? Came the word of God out? Ele disse, porventura saiu a palavra de Deus? Just listen to this. Apenas ouçam isto. Brother, how can ministers do that? Irmão, como podem os ministros fazer isto? 36th verse. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? If any man thinks himself to be a prophet or spiritual, Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, don't even have to be a prophet, just a spiritual thinking man. não precisa nem mesmo ser um profeta, apenas um homem espiritual e racional. Let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. You believe that? Você crê nisto? But if any be ignorant, just let him be ignorant. Mas se alguém ignora isto, apenas que ignore. That's just as flat as I know to put it. Agora, isto está tão claro quanto eu sei colocar. Estão vendo? He said, if a man is a spiritual man or a prophet, he'll acknowledge that what I write here is the commandments of the Lord. Ele disse, se ele for um homem espiritual ou um profeta, reconhecerá que o que eu escrevo aqui são os mandamentos do Senhor. But said, if he's going to be ignorant, just let him be ignorant. Porém, disse, se ele ignorar isto, simplesmente que ignore. See? The only thing you can do, Está vendo? É a única coisa que você pode fazer. if they want to go on to it, you just have to let them go. Because he's seen it starting there. Se querem continuar nisto, você só tem que deixá-los ir, porque ele viu isto começando ali. And some woman told me, said, Paul was just an old woman hater. E uma certa mulher me disse, ela disse, Paulo era apenas um velho inimigo de mulheres. He was no woman hater. Ele não era nenhum inimigo de mulheres. You know, Paul was the apostle and to the Gentile church. Sabe, Paulo era o apóstolo e para a igreja gentia. Look here, did you know Paul, how many believes that's what Paul preached? Olha aqui, você sabia que Paulo... Quantos creem que isto é o que Paulo pregava? Is that what he said here? É isto que ele dizia aqui? And Paul said, E Paulo disse, you say, well, wait a minute now, Brother Branham, just a minute. Now, our bishop says that's all right. você diz, bem, agora só um minuto, irmão Branham, só um minuto. Ora, nosso bispo diz que está tudo certo. The general overseer of the assembly says it's all right. The one that's bishop says it's all right. O superintendente geral, a assembleia, diz que está tudo certo. O bispo da unidade diz que está tudo correto. I don't care what they say. It's false. Não me importa o que eles dizem. É falso. I told you he was going to stick this hard. Eu disse a vocês que íamos insistir nisto severamente. And it's false prophets that say so. E falsos profetas assim diriam. For the Bible said, if any man thinks himself to be a spiritual or a prophet, let him acknowledge what I say is the commandments of the Lord. Pois disse a Bíblia, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que o que digo são os mandamentos do Senhor. And if his spirit don't bear record with that word, he's a false prophet to begin with. E se o espírito dele não testifica com aquela palavra, ele é um falso profeta, para começar. I'd rather be a woman hater than a woman lover to go such stuff as that, to put up with such stuff as that in the church of God, contrary to the ordinances of God. Prefiro ser um inimigo a ser um amante de mulheres, a conduzir tal tolice como essa, a tolerar tal asneira como essa da Igreja de Deus se manter contrária às ordenanças de Deus. And Paul said, get Galatians 1:8. E Paulo diz, peguem Gálatas 1:8. Paul said, if an angel from heaven would preach any other gospel than that what I preached unto you, let him be accursed. Paulo disse, se um anjo do céu anunciar outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Now, what are you going to do about that? Agora, o que você vai fazer a respeito disso? Now, you say, what about where it said your sons and daughters shall prophesy in Joel and where Peter quoted on the day of Pentecost? Agora você diz,
Que tal onde disse seus filhos e filhas profetizarão, em Joel, e onde Pedro citou no dia do Pentecoste? That's exactly right. Isto está exatamente correto. So, in the Old Testament, that the only way, and the only way now that anybody can come into the covenant through by Abraham was the one who was given the promise, and the seal of the promise was by circumcision. Você sabia no Velho Testamento que a única maneira, e a única maneira agora, pela qual alguém pode entrar no pacto por Abraão foi aquele ao qual foi dada a promessa, e o selo da promessa era por circuncisão. How many knows that? Quantos sabem disso? That was God confirming. Aquilo era Deus confirmando. Like a Baptist brother. He said, Brother Branham, why we Baptists have received the Holy Ghost? Como um irmão batista, ele disse, agora, irmão Branham, ora, nós os batistas temos recebido o Espírito Santo. I said, when did you get it? Eu disse, quando vocês o receberam? Said, the hour we believe. Disse, no momento em que nós cremos. I said, Paul said, have you received the Holy Ghost since you believe? Eu disse, Paulo disse, recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Estão vendo? I said, now you Baptists come get some of that and we'll talk some eternal security with you. Disse, agora vocês batistas, venham pegar um pouco disto e conversaremos um pouco sobre segurança eterna com vocês. I said, but well, where do you get it like that, see? Eu disse, mas bem, onde você entende assim? Estão vendo? He said, have you received it since you have believed? Ele disse, já o recebestes quando o crestes. They were believers and having shouting and joy and everything else. Eles eram crentes e tendo eles gritado e alegres e tudo mais, They hadn't received the Holy Ghost yet. Paul said they hadn't. ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo disse que eles ainda não tinham. Estão vendo? Have you received the Holy Ghost since you believe? Tendes vós já recebido o Espírito Santo quando crestes? They said, we don't know where there be any Holy Ghost. Eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. I said, then how was you baptized? Disse, então, como foram batizados? They said, we've been baptized, Eles disseram, nós fomos batizados, but falsely. See? So he had to be baptized over again. All right. porém, falsamente. Estão vendo? Então ele teve que batizá-los novamente. Certo? Now, notice this now. That these women preachers, when they come in, they want to take their authority. Agora, notem isto agora, que essas mulheres pregadoras, quando entraram, pensaram que levariam a autoridade delas. But it's absolutely not permitted by God to do so. Porém, de jeito nenhum é permitido por Deus que se faça isso. And just while we're right on this subject here, this women see, and E deixe, justamente quando estávamos neste assunto aqui, essas mulheres, está vendo? Nisso, I said, if there be any man among you who's spiritual or a prophet, let him acknowledge that what I write is the commandments of the Lord. agora ela disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta, reconheça que o que eu escrevo são mandamentos do Senhor. But if he's ignorant, just let him be ignorant. Mas se ele ignora isto, que ignore. And that's why this tabernacle does not stand and ordain women preachers, women deacons, or anything for a woman to do. As the office of this church is because this scripture lays here and it's naked. E é por isto que este tabernáculo não tolera e não ordena pregadoras, diaconisas, ou qualquer outra coisa que uma mulher faça como um ofício desta igreja. É porque esta escritura apresenta-se aqui e está patente. Now, the Bible did say, your sons and your daughters shall prophesy. Agora, a Bíblia disse, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Now, what does the word prophesy mean? Agora, o que a palavra profetizar significa? Look at that. Consulte-a. It's to tell something under inspiration or foretell something. It's a compound word. É dizer algo sob inspiração, ou predizer algo, ela é uma palavra composta. It's like sanctify. It means to be cleaned and set aside for service. See? Da mesma forma que santificar significa ser limpo e colocado de lado para o serviço. Estão vendo? Or it's a compound word meaning more than one thing. Ou é uma palavra composta, significando mais do que uma coisa. Like we got so much of it in English here. Like we'd say the word board. Como temos tanto disso no inglês aqui. Como quando proferimos a palavra
board. Well, what would board mean? You say, well, he means he paid his board. Bem, o que board significa? Você diz, bem, ele quer dizer que ele pagou a pensão. No, he never. He meant he bored a hole. Não, jamais. Ele quis dizer que ele abriu um buraco. No, he never. He meant he bored him. Não, ele quis dizer que ele o aborreceu. You see, just the word. You have to know what you're talking about. See? Ou, estão vendo? Apenas uma palavra, e você tem que saber sobre o que você está falando. Está vendo? And that's the way it is. This compound word where your sons and your daughters shall prophesy. E é desta maneira que é. Esta palavra composta onde disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Now, the only way that God, Agora, a única maneira que Deus, this Baptist said, well, we have received the Holy Ghost. este Batista disse, bem, nós recebemos o Espírito Santo. I said, then, when we believed it. Eu disse, então, quando nós cremos nisso. I said, now see, he said, God give Abraham said Abraham believed God. Eu disse, agora, está vendo? Ele disse, agora, está vendo? Ele disse, Deus deu a Abraão a... Ele disse, Abraão creu em Deus. That's the way he put it. Esta é a maneira que ele colocou isto. He said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Ele disse, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. How many knows that's the truth? Quantos sabem que isto é a verdade? Now watch how easy Satan can slip that on us, brother. Agora, note quão facilmente pode Satanás ludibriar um irmão. See? Just as easy. Now that's Scripture. Está vendo? Tão facilmente. Ora, isto é Escritura. Brother, I'm telling you, up here you should be anointed before you enter this. Irmão, estou lhe dizendo, neste aqui em cima, você deveria ser ungido antes de entrar nisto. You should enter into a secret place and pray. Você deveria entrar num lugar secreto e orar. People say, why don't you go out and see the people? As pessoas dizem, por que você não sai para ver as pessoas? Brother, if you're going to talk to the people or teach them, you better stay to yourself with God for a while before you enter that pulpit. Irmão, se for para você conversar com as pessoas ou para ensiná-las, é melhor você ficar um pouco com Deus antes de você entrar para este púlpito. Certainly. See, because Satan is shrewd. Very shrewd. Certamente, está vendo? Pois Satanás é astuto, muito astuto. Said now, notice. He said Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. That's right. Ele disse, agora note, ele disse, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isto é correto. He said, now what more can Abraham do but believe? Agora, o que mais pôde Abraão fazer a não ser acreditar? I said, that's all he could do. Eu disse, isto é tudo o que ele pôde fazer. He said, how much more can you do or anybody else do but believe? Ele disse, quanto mais pode você ou alguma outra pessoa fazer a não ser acreditar? I said, that's all we can do. Eu disse, isto é tudo que nós podemos fazer. But look, brother, then God reconciled or recognized Abraham's faith. Porém, olhe, irmão, então Deus reconciliou ou reconheceu a fé de Abraão. He gave him the seal, a sign of circumcision, as a seal of the covenant. Ele lhe deu o selo, um sinal de circuncisão, como um selo do pacto. See? He gave him, he said, now, Abraham, I recognize your faith, so I'm going to give you a sign now that I have received you. Está vendo? Ele lhe deu. Ele disse, agora, Abraão, eu reconheço a sua fé. Portanto, vou lhe dar um sinal agora que eu o tenho recebido. So he circumcised Abraham. And that was the seal of the covenant. Então ele circuncidou Abraão. E isto foi um selo do pacto. And now in this day, E agora, naqueles dias, now a woman could not be in that covenant. Only a married woman. agora, uma mulher não podia estar naquele pacto. Apenas uma mulher casada. Find out. Couldn't circumcise the female. Descubra, uma fêmea não poderia ser circuncidada. So it had to come in. So her and her husband are one. De modo que tinha que entrar. Sendo assim, ela e seu marido são um. They're not no more two, they're one. Eles não são mais dois,
são um. How many knows that? Quantos sabem disso? Scripture says so. Assim diz a Escritura. So her being married, then she become one. Desta forma, estando casada, então ela tornou-se um. And going down here, look at it over here in Timothy. Prossiga mais para baixo e veja que aqui em Timóteo It said the same thing. So notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if she continues in faith and holiness with all surprise. disse a mesma coisa. Disse, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé e na santificação. Now, but then the circumcision of the Old Testament was in the flesh. Agora, mas então, a circuncisão do Velho Testamento era na carne, But in this New Testament, Joel said, I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. porém, neste Novo Testamento, Joel disse, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Now, the word prophesy does not mean to teach. Agora, a palavra profetizar não significa ensinar. The prophesy means to either tell an experience or inspiration or foretell something that's fixing to take place. Profetizar significa ou contar uma experiência sob inspiração, ou predizer algo que está para acontecer. And we know that there was prophetess in the Old Testament. E nós sabemos que houve profetisas no Velho Testamento. They never could speak out in the buildings, speak out in the churches, in the congregation as a teacher. Elas jamais puderam falar no edifício, falar na igreja, na congregação como professoras. But she, Anne, and many of them in the temple, they were prophetess, and Miriam was a prophetess or something like that. Porém, está vendo? Ana e muitas delas no templo, elas eram profetisas. Miriam era uma profetisa ou algo assim. She had the Spirit on her, that's true, but she had her limitations of place. Ela tinha o Espírito sobre ela, é verdade, porém ela tinha suas limitações de lugar. Women can be prophetess today, absolutely, but not teachers and so forth behind the platform here. As mulheres podem ser profetisas hoje, sim, mas não professoras, e assim por diante, aqui por detrás da plataforma. You do, you make the Bible contradict itself. Se você faz isto, você faz com que a Bíblia contradiga a si mesma. The Bible can't say one thing here, another thing over here. A Bíblia não pode dizer uma coisa aqui e uma outra coisa ali. It's got to say the same thing all the time or it isn't the Word of God. See? Ela tem que dizer a mesma coisa o tempo todo ou ela não é a palavra de Deus. Está vendo? So your sons and your daughters shall prophesy. Means that they shall either foretell or testify. Sendo assim, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Significa que elas ou predirão ou testificarão. Now you look that up and you get the Bible dictionary and see if that isn't right. Agora consulte isto e pegue o dicionário bíblico e veja se isto não está correto. Your sons and your daughters shall prophesy. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Now, the Bible also speaks of a woman who pretended herself or claimed that she. Agora, a Bíblia também fala de uma mulher que fingia ou dizia-se. This would work both with the Catholic Church and would work also with this subject we're going to speak of now. Isto funcionaria tanto para a Igreja Católica como também funcionaria com este pequeno assunto do qual vamos falar agora. Let's turn over to the book of Revelations and let's get about the second chapter and the 20th verse, just while we're right here close to it. Passemos para o livro de Apocalipse e peguemos por volta do segundo capítulo e o versículo 20, enquanto estamos aqui mesmo, perto dele, You might notice here and just see how the devilish that thing can be. para que vocês possam observar aqui e ver quão diabólica esta coisa pode ser. Speaking in this last days, what will take place, what this woman would be. Ao falarmos o que acontecerá nesses últimos dias, o que esta mulher seria. Remember, the Catholic Church is a woman. Lembre-se, a Igreja Católica é uma mulher. Just read it, haven't we? Acabamos de ler isto, não é? Listen to this now. That's Revelations 2 and 20. Ouçam isto agora, como diz Apocalipse 2:20. Notwithstanding, he's speaking to this Tyra church, see. Notwithstanding, which is a middle-aged church there, through the Dark Ages. Agora, porém, ele está falando para esta igreja de Tiatira, está vendo? Agora, porém, a qual é uma igreja dali da Idade Média, que passou pela Idade Média. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that to commit fornications and to eat things sacrificed to idols. Agora,
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e subjugar os meus servos, e se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Está vendo? Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful?